8 horas, na nossa hora de nos reunirmos lá com os nossos amigos lá. E hoje nós vamos falar sobre a nossa paciência. Só para a gente aproveitar e alinhar uma informação, se não me engano, foi, acho que a Paula que comentou sobre os mestres ascensionados, né? Então, os mestres, eles têm como uma de suas funções ser guardiões desse planeta. Eles são geralmente em 5, 6. Então, quando sai o tema, né, o tema ele é colocado no ar, a gente chama de éter, e todos os segmentos religiosos, independente da sua cultura, o que for, eles vão falar sobre esse tema. Então, nós estamos falando aqui da paciência, né? E a paciência está no éter para que todos os segmentos, né, distribua, incentive as pessoas a olhar, né, sobre a paciência. A coincidência é tanto, né, eu recebi de manhã, logo no escritório, uma mensagem, né, do mundo contábil, mas que já entrava assim, olha, para a gente parar e refletir. Para cada minuto que você se aborrece, você perde 60 segundos de felicidade. Para cada minuto que você se aborrece, você perde 70 segundos de felicidade. Então, até isso está no éter. Então, é uma maneira de chamar atenção para todos aqueles que estão buscando, né, entender a paciência. Eu acho que a primeira maneira, a primeira forma de a gente buscar algum equilíbrio é a gente entender o que acontece, né? E esses mestres, eles estão colocando no éter exatamente o tema a paciência. Então, vocês, quando de repente forem numa igreja, vai ter a missa, vai ter a homilia lá do padre, e o padre vai tocar nesse assunto da paciência. De repente, vocês estão num templo, né, a filosofia, tudo vai falar sobre paciência. Aí vocês estão assistindo algum programa, alguma coisa, e na rede social vai se falar de paciência, que é o tema que está no ar, né? E esse tema é alcançado por todos os segmentos religiosos. Vamos assim chamar, tá? Que é o autoconhecimento, a expansão da espiritualidade. E eu peguei logo de manhã essa frase, você veja, até no próprio mundo empresarial, né? Hoje já estava sendo falado sobre a paciência. Para cada minuto que você se aborrece, você perde 60 segundos da sua felicidade. É uma maneira deles chamarem atenção, né? Que realmente, se aborreceu, você vai perder alguns segundos da sua felicidade. Então, vamos ver primeiro, entender o que diz, né? O que é ser paciente, o que é ter paciência, né? Ter paciência significa esperar, suportar incômodos sem alterar o próprio humor. Em muitas situações, é a capacidade ideal para fazer trabalhos minuciosos e demorados. Também pode ser encarado como uma forma de vida na qual a serenidade e o autocontrole têm primazia. E quando nós estamos falando disso, da paciência, e ele está no éter,
é que esses mestres, né, que são seccionados, eles tomam conta aqui do nosso planeta, né? Eles vão acompanhando a energia que está fluindo. Então, eu peguei esse desenho lá da outra reunião que nós tivemos, né? Porque eu falava aqui sobre a oscilação da energia, como ela oscila. Então, cada vez que nós temos uma impaciência, nós estamos gerando essa energia baixa. E depois ela sobe. E ela vai assim. Por isso que muitas vezes se trabalha a paciência para que essa impaciência, né, ela seja mais amenizada. E isso os mestres fazem. Então, eles fazem de uma forma para que todos os grupos, né, toquem nesse assunto. Por quê? Porque as energias de impaciência, né, estão muito fortes. Então, eles chamam a atenção, que é uma maneira de apaziguar essa energia. Eles que controlam isso aqui, tá? Então, quando nós ficamos impacientes, nós temos que entender que nós estamos fomentando essa energia negativa. Então, nós temos que prestar atenção, porque isso vai refletir em nós mesmos. E aí vem as doenças, aí vem os assuntos mal resolvidos, e assim a gente segue as nossas vidas. Então, quando nós estivermos no estado de impaciência, né, lembra desse gráfico. Aí a gente respira e fala assim, espera um pouquinho só, eu não vou ficar alimentando, porque isso reflete em todo o planeta. Então, é uma força que vem, que todo esse nervosismo, essa agitação, atinge todo o planeta. Então, esses anjos, né, vamos assim, eles ativam esse chamado para as pessoas começarem a fazer uma reflexão sobre essa impaciência, para que diminua. Então, o que eu estou tentando dizer, que isso está além do nosso domínio, isso está além do que podemos imaginar, porque nós simplesmente, se temos essa tendência a ser impaciente, nós vamos naturalmente entrar na onda, porque nós vamos nos identificar com algum assunto que esteja no ar e a gente chama de gatilho, né? Vai disparar esse emocional e a gente nem percebe. Quando a gente percebe, nós já estamos chutando balde. E nós estamos nesse fluxo dessa energia. Então, a primeira ponto que nós temos que entender como isso funciona. Então, isso é um fluxo de energia natural do planeta. E quando nós entendemos isso, nós vamos começar a ficar mais tranquilo com os nossos comportamentos. Entender que você está sendo afetado por essa energia, e se você tem uma tendência a ser uma pessoa sem paciência, realmente isso vai acontecer. Tá? Então, assim, aconteceu, se observou, achou, para, respira, e aí você sai dessa energia ou ameniza essa energia que está acontecendo com você. O que é ser impaciente, né? A gente fala muito assim, é ser o dono da verdade, né? A gente gosta de ser o dono da verdade. E a gente fica querendo ser o dono da verdade, as pessoas não estão nem aí com o que a gente acha ou deixa de achar, e você vai ficando irritado porque a sua opinião, o que você quer, né, não é ouvida e não é aceita pelas pessoas. Então, nós temos que entender que nós não somos o centro do universo, né? Nós somos o planeta, simplesmente participando desse mundo, mas não somos o dono do mundo. E isso é uma das principais características que deixam a gente impaciente, porque nós queremos resolver no nosso tempo, na nossa maneira, de acordo com o que pensamos, de acordo com o que achamos que é correto.
e não vivemos. Como ele diz lá, cada 1 minuto, né, de impaciência, nós estamos perdendo 60 segundos de felicidade. Se nós somarmos durante o dia isso, quanta felicidade nós estamos deixando de ter. É questão de se conscientizar, é questão da gente começar a fazer esse trabalho de observação. O que me faz impaciente? O que está acontecendo? E aí nós vamos começar a amenizar essa situação. A identificação é uma da principal característica. O que é se identificar? Nós estamos andando na rua, de repente, uma voz, que é idêntica, o tom dela, a uma pessoa que já nos irritou, ou já não fez aquilo que a gente gostaria que fizesse. A voz, simples. E a gente entra nesse looping. E quando a gente percebe, nós estamos nervosos, né? Impacientes, sem saber o porquê isso acontece. E essas observações que nós temos que fazer é exatamente nisso. O que me faz ficar nervoso? O que me faz ser impaciente? O que está pegando, né? Nesses gatilhos que eles chamam, né? Ele vem através dessas identificações. Então a gente se identifica. Tá vendo o jornal, está vendo uma, uma notícia, aparece um assunto, o nome de uma pessoa. E isso já nos torna impacientes, porque isso nos linka a alguma situação que nós já vivemos e estamos nos reportando a ela. Então, nesse nosso dia a dia, nós temos que observar o que me faz ser impaciente, por que eu tenho que ter ansiedade, por que eu não posso dar tempo ao tempo, por que eu não posso ser uma pessoa amorosa, por que eu tenho que mostrar para os outros que eu sou uma pessoa agressiva, aonde isso me leva, né? O que eu ganho com isso? Essas perguntas têm que ser feitas a nós mesmos para que a gente entenda isso aqui. Primeiro, entender que isso está fora do nosso controle. Primeiro, entender se essa energia ela vai fazer, se eu tiver uma tendência, né, a ser impaciente, vai acionar. E quando nós chegamos nesse mundo de visualização, fica mais fácil eu interromper o processo. E isso não é meu. Nós já falamos várias vezes essa possibilidade, e nós falamos, isso não é meu, isso não me pertence, isso eu não quero para mim, isso não vai me dar nada. E a gente começa, então, a interromper esse processo de impaciência. E esse processo, muitas vezes, sem a gente perceber, afasta de nós os nossos entes queridos. Nem nós percebemos, porque isso já é tão natural em nós que a gente já não se percebe mais. E aí virou, a gente chama de vício, o vício psicológico. Então, do nada, a gente já começa a se irritar com esse, já começa a se irritar com o outro, já começa, e os entes queridos vão se afastando. Porque ninguém gosta, né, de ficar passando essas situações. E aí vem aquela questão que a gente faz. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não ama porque são suas escolhas. Simplesmente as suas escolhas. Você está se deixando levar por essas energias. Não é ninguém que está fazendo isso com você. O nosso pensamento humano é que sempre tem alguém fazendo isso com você. Ou é o marido, ou é a esposa, ou é a mãe, ou é o pai, ou é o sobrinho, ou é o filho. Sempre tem alguém provocando você. Isso não é real. Você mesmo está se provocando, você mesmo está criando isso dentro de você. E é aí onde vêm as doenças.
né? A energia, ela flui. O que é a dor? A dor nada mais é do que a energia tentando passar. A energia tenta passar, você está travado, porque você está tenso, você está nervoso, e a energia não passa e a dor vem. Então, as pessoas começam a tomar tranquilizante, a tomar analgésico. Quanto mais ele faz isso, mais essa energia vai atuar em cima dele. E mais doente ele vai ficar. Mais difícil fica corrigir isso, porque na cabeça dele, né, é o meu corpo que está doente, e não a mente. Então, quando nós começamos a entender esse fluxo, nós vamos entender que somos nós mesmos. Nós temos que entender isso e nós sofremos pelas nossas escolhas, não pelas escolhas dos outros. E sempre ficamos jogando em cima dos outros as consequências das nossas escolhas. Então, quando ele fala aqui nesses gatilhos, né, é para que a gente fique atento, preste atenção. Muitas vezes você está na sua casa, é muito interessante isso. E naquele lugar que você fica, você começa a ficar irritado. Isso nós estamos falando de Feng Shui, né? Você está lá naquele ponto da sua casa, você começa a ficar irritado. Você tem que observar isso. Por que que logo naquele canto daquela casa eu fico irritado? Então, você tem que buscar uma solução para aquele canto. Geralmente se coloca um quadro com alguma cor, se coloca um vaso com flores. Tem toda uma metodologia que a gente pode utilizar, né? E nesse entender é que a gente fala, nós temos que resolver os nossos problemas. Se nós resolvemos os nossos problemas, entender que depende só de nós, com certeza a dor vai amenizar, a saúde vai melhorar, o ânimo vai ser totalmente outro. Até as pessoas acharem engraçado, né? Como você mudou, né? E quando você se perguntarem, pelo amor de Deus, fiquem quietos, não comentem, não falem, que eles vão fazer de tudo para tirar você do seu objetivo. Isso é natural, isso é do ser humano. Então, não é que eles fazem isso por mal, é deles. Então, eles vão querer tirar a gente, né, do nosso objetivo. Eles não gostam que as pessoas elas se deem bem. Então, vocês têm que tomar cuidado. Eles falam aqui também de uma pessoa tensa, né? É um estado de tensão, uma situação muito complicada e preocupada. Alguém aqui já ficou preocupado com alguma coisa? Já? Eu pego a lista, aí a gente vem lá no Tibete. Você está se preocupando por quê? Se tudo tem uma solução. Se também não tem uma solução, por que que você está se preocupando? O que é o dedinho da outra lá? Entendeu? Então, assim, por que que se preocupa? O tempo que você está se preocupando, você está deixando alguns segundos de felicidade. Você tem que tomar atitudes, não se preocupar. Então, veja que é muito diferente você tomar uma atitude sobre uma situação, mesmo que essa atitude seja se aquietar e aguardar que os acontecimentos tenham uma solução, aquietar. Atitude não necessariamente é você agir. Atitude é você ter uma postura de aguardar as soluções que, porventura, o universo vai dar sobre aquele assunto. Quando a gente tem essa possibilidade de aguardar, nós temos
a possibilidade de, primeiro, enxergar a solução que vai ser dada, porque quando a gente enxerga uma solução, nós estamos aprendendo, esse é o fundamental. A vida é um grande aprendizado. Se a gente não tiver paciência, a gente não vai aprender e os erros vão ser repetitivos. Quando a gente começa a trabalhar a impaciência, nós vamos aprender. Então, se eu conseguir identificar um som que me aborrece, que me tira fora do meu controle, esse som da próxima vez, ele não vai mais fazer isso, porque eu já sei que esse som, ele tem ele está nessa condição de me aborrecer. Então, quando nós entendemos o que nos aborrece, o que nós entendemos, o que nos faz perder a paciência, a gente começa a evitar isso de novo. Eu vou num local, eu me aborreço, eu não vou mais voltar naquele local, seja ele qual for, porque aí eu não estou sendo inteligente. E olha, e pode ser o local que for. Não precisa ser, não vou mais lá no, no, naquele bar que lá tem a energia pesada, eu não vou mais lá no. Não, pode ser em casa, pode ser até com os familiares. Isso tem muito. A gente tem que saber administrar. Quando as pessoas entram na nossa casa, a primeira coisa que nós temos que fazer, se essa pessoa que entra na nossa casa, ele nos é uma pessoa que nos traz uma energia, né, confortável. Se nós percebemos que a pessoa que está entrando em nossa casa, seja ela qual for, não nos trouxer tranquilidade, nós temos que evitá-la. É trabalho? Sem sombra de dúvida. É constrangedor às vezes? Sem sombra de dúvida. Mas você está se protegendo, você está se economizando energeticamente. E eu vou ser sincero para vocês: essa pessoa, seja lá quem for, ela não está nem aí com o que está acontecendo. Ela não tá, ela nem percebe que você está tendo essa atitude, porque ela não está fazendo esse trabalho. Então, ela continua na mesma tom, né, que ela está. Mas nós temos que tomar essa postura. Toda vez que a gente se sentir irritado, ansioso, lembre-se desse gráfico, porque a energia vai voltar e ela vai voltar com mais força. E se eu não quero mais ter doenças, se eu não quero ter mais dor, se eu não quero ter mais inconsistência na minha vida, nós temos que prestar atenção. Então, quando se fala de paciência, hoje é o que se mais se preocupa, né, dentro dos nossos estudos, porque a impaciência faz com que você perca todo o trabalho que você está fazendo aqui. Por isso o tema, por isso foi a pauta que foi escolhida. Não é à toa. O que eu vejo de pessoas impacientes, do nada, mas elas não têm o sentido disso aqui. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, né? Nós temos que ter esse amor interno em nós, porque essa amorosidade interna é que vai fazer com que a gente tenha a coragem de escolher o que é bom para nós. A coragem, porque o que falta no homem é a coragem de tomar uma postura. Se todos tivessem tomado uma postura, talvez a gente não estivesse agora vivendo o que nós vivemos hoje, essa confusão generalizada e todo mundo seguro. Uma, uma dica que eles dão aqui, que toda pessoa que é ansiosa, a tendência dela é ser antidepressivo.
vai ter que tomar antidepressivo. Ela vai se tornar uma pessoa depressiva. Por quê? Porque ela vai aqui e quando ela descer, ela vai perder o chão. E ela vai se tornar uma pessoa com medo, uma pessoa totalmente se sentindo coagida e medrosa. Isso cientificamente já está sendo provado. Por que as pessoas hoje tomam tanto antidepressivo? Porque estão ansiosas. E essa ansiedade, muitas vezes, vai pela a velocidade dessas comunicações que nós temos hoje. Então, imagina, eu estava brincando, imagina você pegar um Fusca, né, e colocar ele para correr numa Fórmula 1. Ele não vai correr na Fórmula 1, imagina. Ele vai se arrebentar inteiro. E é isso que está acontecendo com a gente. Nós somos Fusca. E essa velocidade dessa tecnologia é uma velocidade como a Fórmula 1. E nós estamos querendo viver a Fórmula 1. E nós não vamos conseguir, porque nós não viemos preparados para isso. Então, veja o que nós estamos fazendo com nós mesmos. Nós estamos nos assim, condenando ao fracasso. A ansiedade nada mais é que você está se condenando ao fracasso. Por quê? Por isso que nós ficamos ansiosos. Porque nós queremos resolver, nós não queremos ser o fracassado. E por que somos o fracassado? Quem disse que somos fracassados? Nós criamos toda essa retórica dentro de nós e ficamos saindo, feito um doido, para que a solução seja ao nosso favor. E sinto dizer que não vai ser. Vai ser a solução que o universo já determinou que seja. Então, vai se perder tempo e energia com isso. As ferramentas que elas são dadas, né? Vocês conhecem os salmos, né? Para a paciência, né? O Salmo 23, ele traz exatamente uma ferramenta entre as entrelinhas dele, tá? Para que a gente consiga ter essa possibilidade de acalmar os nossos ímpetos. Então, eu vou ler o Salmo aqui. Quem gosta de orar, pode orar ele normalmente, mas todo Salmo é uma peculiaridade de quem busca, né, o autoconhecimento. Ele tem entre as entrelinhas, né, ele tem uma chave. E para a paciência é o Salmo 23. Então, ele começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes prados, ao longo de tranquilas águas me conduz. Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu tenha que atravessar um vale escuro e tenebroso, nada temerei, porque tu estás comigo, teu cajado e teu báculo me consolam. Aqui vem a chave agora. Diante de mim, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, porque o inimigo é você mesmo. Não sei se vocês já viram essas expressões. Você dorme com seu inimigo. O inimigo está dentro de você. Você não é o seu inimigo, não é externo. Não é o vizinho, não é o parente, não é o colega de trabalho, não é a situação financeira, não é a situação econômica. Não, está dentro de você. Então, enquanto você não reconhecer isso, você vai ficar dando, como dizem, burro em ponta de faca, porque você não vai atingir o seu objetivo. Aqui está a chave. Diante de mim, preparas uma mesa na presença de meus inimigos. O que você tá pedindo agora? Dos meus inimigos, dentro de mim. Preparas uma mesa na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça. O que é esse óleo na realidade? A energia vital. É a energia vital.
Então, quando ele fala, unges com óleo a minha cabeça, o que, que ele está pedindo? Para que a energia vital venha e se manifeste na nossa cabeça. Transborda a minha taça. Exatamente, quanto mais energia vier vital, ele vai transbordar, é isso que ele pede. Assim, a bondade e a graça me acompanham todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, esse salmo, ele foi elaborado, idealizado, né, para exatamente trabalhar a impaciência. Então, quando nós estivermos nos sentirmos impacientes, com medo, inseguro, dúvidas, se vai dar certo, se o negócio que eu estou fazendo vai dar resultado, se realmente a minha religião, a minha religiosidade, a gente fica na dúvida. O que nós temos hoje são só dúvidas, e a dúvida gera o medo. A partir do momento que você se interioriza, né, e coloca assim, ó, diante de mim, preparas uma mesa. Quando vai uma visita em sua casa, o que, que você faz? Você prepara a mesa. Você põe bolo, você põe chá, você põe café, você põe refrigerante, você recebe a pessoa, né? Então, você prepara uma mesa para o meu inimigo. Eu quero conversar com ele. Oh, meu amigo, que brincadeira é essa, hein? Até quanto tempo você vai ficar brincando comigo? É assim. É assim que se trabalha. Você tem que questionar, você tem que bater de frente, você tem que realmente mostrar que a sua força é uma força sobrenatural. E é realmente. Enquanto a gente ficar aí, ai, 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 não, não, tudo bem, vamos aqui, deixa para lá, não sei, ué, eles vão dominando, dominando. O inimigo, ele vende aquilo, primeiro, que você não deseja, ele vende aquilo que você não tem condições de pagar para que você fique devendo sempre alguma coisa para ele, sempre você fique submissa a alguma coisa para ele. Então você precisa se posicionar. Opa, eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Isso é posicionamento. Isso é uma questão de postura. Então é isso que nós temos que começar a prestar atenção. Então, esse salmo, para a impaciência, ele foi idealizado. Só para que, diz a história, né? Para que não se mude o conteúdo, ele foi nas entrelinhas. Então, preparas uma mesa na presença de meus inimigos. Muitas vezes eu estou lá, a hora que eu percebo que está aquela história né, da, a vaca vai para o brejo, sabe? Aí não vai para o brejo, vai para um lado, vai para o outro, tal. Eu para tudo e preparo uma mesa, porque eu vou conhecer o meu inimigo. Eu vou conhecer quem está acionando esse botão dentro de mim. Pode ser uma coisa do passado, pode ser uma coisa de quando eu era criança. Lembra lá da nosso amigo lá do Giz? Pode ser alguma coisa que aconteceu que aciona esse pensar, né? esse desgaste energético. Então, nós temos que bater, nós temos que conhecer o nosso inimigo. Afinal de contas, eu posso torná-lo o meu amigo, e por que não? De repente, eu posso trazer ele para mim, e ele pode comigo caminhar nessa jornada. Então, enquanto nós não conhecemos o nosso inimigo, nós vamos ficar batendo cabeça. Aí, quando a gente vê, está aqui, vai para baixo, para cima, porque a energia, ela vai andar. Pode fazer o que vocês quiserem, ela vai andar. Então, você dizer assim, olha, então, hoje eu não quero, amanhã eu vou, imagina, a energia ela está constante, ela é direta. Então, o salmo, para quem gosta de orar, né, que é muito bom, pode fazer ele inteiro. Para quem gosta de afirmação, fazer afirmação, pode fazer.
Então, diante de mim, preparas uma mesa na presença de meus inimigos. Unges com óleo. Olha, isso tem que ser bem de dentro. Unges com óleo a minha cabeça. Unge. Você tem que reclamar. Você tem que reivindicar aquilo que lhe é de direito. Te roubaram a sua energia até hoje. Venderam para você o gato por lebre. Te prometeram mundos e fundos. Isso tudo tem que parar. E você coloca lá na presença dos seus inimigos. E aí podem sentir que a energia vai começar a mudar. A energia vai começar a alinhar as suas expectativas. E o mais gostoso de tudo, que eu sempre falo, é que você vai começar a degustar a vida. Então, você vai começar a enxergar o que a vida já te propôs. Sabe? Ela vai fazer você vibrar, né? Aí você fala, poxa, mas isso aqui estava aqui e eu nunca vi. E é assim que acontece. Mas se eu tivesse visto antes, eu poderia ter feito isso, 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 isso. E muitas vezes você não enxerga porque você está no meio dos seus inimigos. E eles fazem de uma forma para você realmente não enxergar, porque eles querem a sua energia. Então, nesse linha é que nós temos que sempre afirmar, né? Na presença dos meus inimigos. E qual é o problema? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, o que pode me acontecer? Nada, nada. Eu tenho uma amiga espiritual, grande amiga, que ela fala assim: os mortos, você bate o pé que eles saem correndo. Agora, os vivos, tu fica de olho, que eles vão te aborrecer. Fica de olho nos vivos. Não tem essa história assim, eu estava lá, o cara ficou me atormentando. Não, isso aí você bate o pé, sai tudo correndo. Agora, os vivos, tu fica de olho que eles vão te aborrecer. Esse é o pequeno. Não, olha, assombração. Bate o pé que sai tudo correndo. Eles nem têm ideia do que fazem. É coisa. Uma dica: nunca diga não ao que você quer, porque o teu inimigo, vamos assim, né, alinhar, ele vai te convencer que você está errado. Nunca diga não pode, não devo, não sei, não isso, não aquilo. Que seu inimigo vai te convencer exatamente ao contrário. E você vai passar a vida discutindo com ele. Ele aproveita essas nossas posturas, né? E criam essas situações e nós ficamos lá. Nós passamos o dia falando, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Por que você não vai? Porque eu não vou. Mas por que você não vai? Porque eu não vou. E chega alguém do nada e começa a conversar com você exatamente sobre esse assunto e você não vai. E você vai reforçando isso em você. E mais difícil fica você sair, porque você está fortalecendo essa negatividade dentro de você. Então, nesse momento, olha, talvez, né? Quem sabe, né? Olha, vamos viajar, Paula. Não vamos viajar, Paula? Então, vamos viajar. É isso aí, sabe? Vamos para onde? Estou vendo, estou vendo. Nunca deixe o seu inimigo, né, ficar sabendo do que você gostaria de fazer, porque ele vai fazer exatamente ao contrário, só para te provocar e pegar a sua energia. A finalidade total disso é eles se alimentarem aqui. Essa não é, aspas, não é te fazer mal. Não, é que você tem uma energia, ele precisa dessa energia e ele vai ficar te provocando.
Como é que você tira um sorriso de uma pessoa, né? Quando você a trata carinhosamente. Então, ele tira o sorriso dessa pessoa, ele faz você sorrir. Em contrapartida, essas maldades fazem você se aborrecer. Porque quanto mais você se aborrecer, mais ele se alimenta. É simples assim. Então, ele vai te provocar, criando em você medo, insegurança, colocando situações que você não pode resolver, dizendo que você tem que resolver situações que você não tem que resolver. Ele vai criando esse mundo e vai levando toda a sua energia. Quando você acorda, o que aconteceu? Você virou sócio de farmácia, porque tu vai tomar remédio, tranquilizante, calmante, e assim vai, e é o que existe hoje. Hoje nós somos levados, né, para quem quer, ser sócio de farmácia. Então, trabalhamos a vida toda, nos aposentamos, e quando vamos ganhar a nossa aposentadoria, nós vamos ser sócios de farmácia. O que adiantou a gente trabalhar para ficar comprando remédio? Essa é a condição humana. Então, nós temos que entender que a impaciência é uma coisa que a gente tem que olhar com todo carinho, porque ela aciona um processo de perda de energia. E se vocês pensarem, fazer uma reflexão, por que tanta impaciência? A gente virou dono do mundo? Nós viramos Deus? Nós queremos que as coisas sejam de acordo com o que a gente acha que é? Se Deus fez em 7 dias, eu faço em 6. Se ele fez em 6, eu faço em 5. A gente sempre está desafiando alguma coisa. Desnecessário, porque o mundo vai ser feito em 7 dias. Na realidade, ele já foi feito, né? E nós ficamos aqui discutindo. Então, o que nós temos que enxergar, começar a enxergar, essa oscilação de energia. Cada vez que nós nos aborrecemos, entender que nós estamos perdendo as oportunidades da vida, porque a sua energia vai ficar aqui. Aquela energia que você ia viajar, aquela energia que você ia visitar o seu vizinho, os sítios, os passarinhos, né? Ia ver tudo isso aí, você não vai, porque você ficou aqui. E quando você acordar, o tempo passou. Simples assim. Eu falo que a única coisa que de real eu posso passar é que o tempo passa. E quem comeu, comeu, e quem não comeu, ficou com fome. Para não falar outra coisa. Mas, sim, essa é a pura realidade humana, né? Nós ficamos aí querendo tudo de bom, e o tempo passando, e o tempo de bom, o tempo passando, e o tempo de bom, e ficamos nessa roda-moinho aí, que leva a nada. Então, viver a paciência, curtir a paciência, viver o nosso dia de cada vez. Vocês já ouviram muito isso? Viva um dia de cada vez, sabe? Ele fala aqui, imagina, você, cada 1 minuto de impaciência, você perde 60 segundos de felicidade. Se eu colocar a minha impaciência num dia que tem 24 horas, multiplicada por 60 e a conta vai embora, quanta felicidade eu perdi? Quantas felicidades eu poderia curtir? Quantas felicidades eu teria direito para que eu pudesse colher o fruto que me foi dado? E nós ficamos aqui tentando explicar o inexplicável para aquele que é surdo. Simples assim. O cara é surdo, nós ficamos falando, e o cara não vai ouvir nada porque ele é surdo, e nós pensamos que estamos convencendo ele.
dos nossos quereres. Então, quando vocês estiverem no estado de impaciência, lembra desse gráfico aqui, porque vocês estão dando a sua felicidade para esses seres que querem ficar nesse mundo aqui de baixo. Isso existe, gente. Isso aqui não é achismo, não é fantasia, não é Harry Potter. Não, os caras estão aqui. Então, e sobrevivem disso aqui. E das nossas energias. Nós temos uma energia boa, é o que eles querem. Então, eu sempre chamo a atenção para que nós fazemos uma reflexão sobre isso. Nós temos uma energia muito boa. Por que dá para os outros? Que os outros não nos... Até porque, né? Os outros não nos reconhecem como pessoas do bem. Sempre nos estão criticando, por mais que a gente faça, sempre estamos criticados. Se damos 10, porque a gente deveria dar 20, se damos 20, porque a gente deveria dar 30, damos 30, então, não, mas 30 não, você deveria dar 50. Então, essa cobrança, a gente tem que parar, respirar e falar assim, olha, nem 5, nem 10, nem 30, nem 40 é nada, porque essa energia é minha. E lembrar que cada 1 minuto dessa energia que eu der para essa pessoa, seja lá quem for, esses seres aí, tá? São 60 segundos que eu deixei de ser feliz. Então, a felicidade está no éter, esse assunto. Vocês vão ouvir muito falar sobre a felicidade nas redes sociais, entrevistas. Por quê? Porque está no éter, né? Então, por isso que veio esse tema a ser colocado hoje aqui para nós. Então, pense muito nisso, sabe? Não vale a pena viver para as outras pessoas. Mesmo que nos achem ingratos, mesmo que nos achem chatos, mesmo que digam que a gente é ruim, deixa falar. Deixa falar. O que pode acontecer? Nada. Muitas vezes eu brinco, eles vão pagar minhas contas? Não. Eles vão, né? Não. Então, quem vai pagar sou eu. Agora, se eu não tiver a minha energia, eu não vou ter condições de buscar esses recursos para que eu cumpra os meus compromissos, porque eu vou estar doente. E olha a bola de neve aí. Então, equilibrar essa ideia, equilibrar esse mundo, é o que nós temos que fazer. Então, por isso que eu falei lá, paciência é a alma do negócio. Você quer ser feliz? Próspero, edificante? Quer ter uma vida equilibrada financeiramente? Seja feliz, seja paciente. Porque o dia de amanhã não vai amanhecer mais cedo porque você quer. Vai amanhecer exatamente na hora, nos minutos, nos segundos determinado pelo planeta. Você não vai fazer o dia amanhecer mais cedo. E muito menos querer que a noite chegue mais rápido. Você não vai conseguir fazer. Então não perca tempo. A paciência, nesse sentido, é que nós temos que trabalhar. Então, veja o Salmo, né? Como a gente brinca lá de quarta-feira, porta de geladeira, esse trecho do Salmo. Diante de mim, preparas uma mesa, na presença dos meus inimigos. Olha, respira fundo e fala, na presença de meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, a energia vital que você está pedindo, e ele vai dar essa energia para você. E derrama, sabe, derrama essa energia em você. Derrama essa energia em você. Isso que nós temos que ter como afirmação. E se aquele que tenha essa costume de orar, ora inteiro. Muito bom. E cada salmo, só para vocês terem a noção, tem um segredo. Cada salmo foi feito, dentro dele existe uma chave para o autoconhecimento. É que não é dito,
para que as pessoas não mudem e não desvirtuem o que foi feito. Tá bom? E vamos trabalhar. Eu peguei alguma coisa aqui do Joel Goldsmith, que ele também fala sobre isso, dentro do capítulo dele, mas eu acho que essas informações que foram passadas já deu para a gente respirar fundo, fazer as malas, pegar o passaporte e, ó, bye bye, que eu estou indo embora. Vocês ficam aí com prejuízo que eu, ó, estou indo embora. Bem por aí. Vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes, que é muito bom ser feliz. Olha, de todos os 70 anos aqui, quase 70 anos, a única coisa que valeu a pena foi os momentos de felicidade que eu tive. É o que eu mais lembro na minha vida, é o que eu mais lembro, assim, que eu procuro lembrar, né? Esses são meus pontos. A tristeza já foi. Se estava errado, paciência. Eu fiz com a consciência que eu tinha. Mas a felicidade, não. A felicidade, ela assim, é a pérola que devemos preservar. Tá bom? Olha, nós estamos em cima do nosso horário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos todos nós sermos felizes? Vamos fazer essa promessa entre nós? Vamos fazer essa promessa entre nós? Vamos ser felizes? E, ó, o sorriso de cada um, ó. Olha a alegria de cada um. Ó, é isso que a gente tem, é isso que a gente vai guardar, é isso que é essa alegria que a gente vai levar para a eternidade, né? Então, vamos aqui preservar esse sorriso, que esse sorriso perpetue pelas nossas vidas e que todo a curva de rio que aparecer, deixa para lá, né? Deixa lá. O rio vai desaguar do oceano, né, professoras? Né? O rio vai desaguar do oceano. Não adianta vocês quererem mudar a rota do rio. Vocês vão perder tempo. O rio vai desaguar no oceano, né? Vamos aqui ficar discutindo se vai para o rio, se vai afluente, se vai cosente, se não sei o quê. Não, vai desaguar no oceano. Então, para que ficar aqui discutindo que rio é esse? Os rios vão desaguar no oceano. Então, vamos ter essa tranquilidade, essa paz de espírito, para que todos nós possamos ter um dia, uma semana maravilhosa, tá bom? Podemos fechar? Tranquilo? Então, que paz na terra, né? Aos homens de boa vontade, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Gratidão.